Olá, galera. Nesse vídeo eu vou fazer alguns exemplos usando essa fórmula aqui, que é a soma finita da PG, beleza? Tem uma outra fórmula que é soma infinita que eu vou fazer num outro vídeo. Então, essa é a fórmula para a gente fazer a soma finita da PG. Vamos ver como é que essa fórmula funciona. Então, aqui na número 1, está dizendo o seguinte: determine a soma dos 4 primeiros termos da PG. Aí vem aqui a PG, né? Já está até falando que é uma PG, né? Se trata de uma PG. A gente poderia observar isso dividindo um termo pelo anterior, né? Observe que quando a gente divide 6 por 3, um termo pelo anterior vai dar 2. E quando divide 12 por 6, também vai dar 2, beleza? Então, essa sequência é uma progressão geométrica, é uma PG. Também poderia ser observado, né? No olhômetro mesmo, né? 3 vezes quanto que dá 6? 2, né? E aqui mantém o padrão. 6 vezes 2, 12. Beleza? E claro, se eu quiser descobrir o próximo termo, basta multiplicar por 2, que seria o 24, né? Na questão, eu quero saber a soma dos 4 primeiros termos. Ou seja, eu quero saber basicamente isso daqui, ó. Quanto que é 3 mais 6 mais 12 mais o termo seguinte, que seria o quarto termo, né? Mais 24. É claro que nessa questão dá pra gente fazer desse jeito, né? Só que eu vou usar a fórmula pra gente ver como é que fica, né? Vamos lá. Usando a fórmula, então, o que eu preciso saber? Deixa eu tirar essa número 3 daqui. Eu preciso saber quem é o primeiro termo, quem é a razão, né, que é o Q, e quantos termos eu vou somar, que é o N, beleza? E a gente já tem essas informações todas aqui, né? Primeiro termo, que é o A1, que eu preciso na fórmula, é 3. O Q, que é a razão da PG, é 2, né? E o N. O N, eu quero somar os 4 primeiros termos da PG, então N vai ser igual a 4, beleza? É a posição do último termo que a gente vai somar. Então é só trocar na fórmula mesmo, tá? Então aqui embaixo eu já vou trocar, beleza? Eu vou substituir já direto. Então aqui ficaria S4 no caso, que eu estou somando os 4 primeiros termos, né? Trocando N por 4. Primeiro termo vale 3, abre parênteses. Aqui é Q elevado a N. No caso vai ficar 2 elevado a 4. Deixa eu fazer um tracinho aqui, né? Menos 1, razão menos 1. 2 menos 1. Beleza? Então eu só vim seguindo essa fórmula, tá? Então, ó, troquei o primeiro termo por 3, porque é o primeiro termo da sequência. Troquei o Q, que é a razão aqui em cima e aqui embaixo, por 2. E nesse de cima é uma potência, né? E fica Q elevado a N. No caso, N vale 4, né? Então eu troquei esse N por 4. E agora é efetuar essa conta. A gente começa por dentro do parênteses, né? Nesse caso aqui, a prioridade é da potência. Então a gente resolve que a potência é primeiro. Aí, quanto que é 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, beleza? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes parênteses. Em cima, dá até para fazer direto, tá? Mas eu vou fazer bem devagar esse exemplo. Vai ficar 16 menos 1, né? Porque já poderia ter efetuado, né? 16 menos 1. Mas vou deixar assim. E aqui embaixo 2 menos 1, 1. 3 vezes 16 menos 1, 15. Beleza? Aqui embaixo, né? Diminuir. 2 menos 1 deu 1, tá? E aqui daqui para cá eu fiz a subtração aqui no numerador. 16 menos 1, 15. 15 dividido para 1 é 15, né? Então isso vai ficar 3 vezes 15, beleza? Aqui já pulando 3, vai ficar 3 vezes 15. E 3 vezes 15 dá 45. Então isso significa que se a gente somar esses números aqui, vai dar 45. A gente pode até testar aqui, né? Ó.
3 mais 6, 9. 9 mais 12, 21. E 21 mais 24 dá 45, beleza? Então essa soma dá realmente 45, ó. A fórmula funciona, tá? É claro que se fosse uma questão desse tipo, né? Se eu falasse só para calcular a soma, você simplesmente poderia fazer desse jeito, beleza? Mas tem uma questão da lista que eu estou pedindo para usar a fórmula, tá? Então dá até para você tirar a prova real, dá até para tirar a prova real, fazer a soma, né? Mas vai ter que usar a fórmula para resolver a questão. Vamos para 2. Determine a soma dos 20 primeiros termos da PG. Vamos lá. Então, eu já vou substituindo já diretamente nessa fórmula, tá? Mas antes deixa eu colocar aqui logo, né, o que a gente precisa. Na fórmula a gente precisa do primeiro termo, da razão e do n, beleza? Eu quero saber a soma dos 20 primeiros termos. Então, o último termo que vai ser somado é da posição 20. A razão, a gente tem que pegar aqui um termo e dividir pelo anterior, né? Se você dividir 24 por 6, vai dar 4, né? Como ele já fala que é uma PG, você nem precisa testar aqui também, né? Para verificar que a sequência é uma progressão geométrica. Mas também, né, a gente poderia observar assim, né? 6 vezes quanto que dá 24? É 4, né? E se multiplicar, né? Se tiver a curiosidade de multiplicar 24 por 4, vai dar 96 também, né? Então a nossa razão é 4. Primeiro termo vale 6. Então tá. Então aqui eu já vou substituindo já diretamente nessa fórmula aqui, tá? Vai ficar assim, ó. S20, tô trocando esse N aqui por 20, igual primeiro termo, que é 6, aí tem que abrir um parênteses, fazer logo o tracinho aqui, tá? Q elevado a N, né? É a razão elevada a N, vai ficar 4 elevado a 20 menos 1, Q menos 1 embaixo, 4 menos 1, tá? Então aqui eu já estou substituindo já diretamente na fórmula. O que fazer nesses casos, né? Aqui não dá para... geralmente quando acontece isso, quando você tem uma potência muito alta, a gente não resolve até obter um número, igual que a gente fez aqui no primeiro exemplo, tá? Mas a gente vai simplificando o máximo que der. Então, por exemplo, aqui, essa potência 4 elevado a 20, a gente não resolve, a gente deixa ela ali, porque é uma potência muito alta, tá? Se você tentar resolver isso na calculadora, você vai ver que vai dar um número bem gigante, tá? Então, a gente deixa ela dessa forma aqui. A gente resolve o que dá. 4 menos 1 dá para ser resolvido, né? Então, a gente parte daí. Aí vai ficar assim, ó. 6 vezes 4 elevado a 20 menos 1 dividido por 4 menos 1, 3. Será que tem mais alguma coisa que dá para fazer para simplificar? Tem, né? Aqui você tem um número multiplicado por uma fração, basicamente, né? Então você pode simplificar aqui na diagonal, tá? 6 e 3 dá para simplificar. No caso, dá até para dividir, né? Direto, né? 6 dividido por 3 dá 2, né? Ou você pensa na simplificação, né? O que você achar mais fácil a ideia, né? 6 dividido para 3 dá 2, tá? Você pode fazer isso. Ou você simplifica por 3 aqui e aqui, né? Aqui, simplificando por 3 vai ficar 2, simplificando por 3 vai dar 1. Mas quando o 1 fica no denominador, ele não precisa aparecer, tá? Dá na mesma ideia, tá? Mas no final vai ficar assim, ó. 4 elevado a 20 menos 1. Assim, aqui já poderia parar, tá? Se for uma questão de múltipla escolha, uma questão de marcar, ou a resposta vai estar assim, tá? Ou a resposta vai estar com a distributiva aqui ocorrendo. Geralmente fica desse jeito, tá? Mas, mas só por via das dúvidas vou mostrar como é que poderia ficar, né? Poderia multiplicar aqui esse 2 pela potência e 2 pelo menos 1. Aí ficaria assim, ó. 2 vezes 4 elevado a 20 menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Poderia parar aqui.
tá? Mas geralmente fica dessa forma. Eu acho que eu coloquei também na lista de vocês. Fica dessa forma aqui, beleza? E vamos para 3, que já estava até aparecendo no começo do vídeo, né? Essa 3 já é envolvendo fração, tá? Eu quero saber a soma dos 4 primeiros termos dessa progressão geométrica, né? Beleza? A soma dos 4 primeiros termos é basicamente a soma dos 4 termos que estão aparecendo aqui, né? Então eu quero saber, na verdade, quanto que vale 1/3 mais 1/6 mais 1/12 mais 1/24. Quanto que dá isso daqui? Esse aqui já não é tão fácil, né? Olhando para cá, para você dizer qual é o valor da soma, né? Que você já teria que efetuar, tirar MMC, fazer alguma outra, um outro artifício para poder fazer essa soma de frações aí. Como a matéria é PG, né? Vamos usar a fórmula da PG para poder fazer isso daí. Então, para poder usar a fórmula, eu preciso do primeiro termo, preciso da razão e preciso do valor de n, né? Como eu quero saber a soma dos 4 primeiros termos, o último termo a ser somado é de posição 4, né? Então, n é igual a 4. O primeiro termo também é bem fácil, né? O primeiro termo da sequência é 1/3. E a razão? Nesse caso, a gente vai ter que fazer uma continha aqui primeiro para a razão, né? Talvez olhando para cá pode não ser tão óbvio para alguns de vocês, né? Que é a razão. Então, para descobrir a razão, a gente pega um termo e divide pelo anterior. Vou pegar o segundo termo e vou dividir pelo primeiro, né? Então vai ficar assim, ó. 1/6, né? Que é o segundo termo dividido pelo primeiro. Deixa eu colocar um Q aqui, né? Beleza? Então, para descobrir a razão, eu pego um termo e divido pelo anterior. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. E agora resolve essa conta aqui. 1 vezes 3 dá 3, 6 vezes 1, 6. Beleza? Multiplicação de fração é o de cima com o de cima, numerador com numerador e denominador com denominador. Essa fração dá para simplificar, né? Então vamos trabalhar com ela simplificada que geralmente a conta fica mais fácil. 3 dá para dividir por 3 e aqui embaixo também, né? Vai ficar 1 em cima, 6 dividido por 3, 2. Então a razão é meio, beleza? 1/2. Deixa eu colocar aqui. Pronto, agora eu tenho todas as informações que precisa para poder usar a fórmula da soma. Então, se eu pegar 1/3 e multiplicar por meio, por 1/2, vai dar 1/6. Se eu pegar 1/6 e multiplicar por meio, vai dar 1/12, beleza? Essa é a razão da nossa PG. Então, eu vou usar agora essa fórmula aqui, tá? Já vou substituir direto, a gente já tem as informações aqui, aí vai ficar assim, ó. S4 é igual, primeiro termo, que é 1/3 vezes, abre um parênteses, vou fazer logo o tracinho aqui no meio, a razão, que é 1/2, elevado a 4, que é n, né? Nesse caso eu tenho que colocar um... na verdade aqui seria um colchete, tá? Eu vou abrir tipo uma licença poética para colocar 2 parênteses, para não tirar o foco da conta. Elevado a 4 menos 1, que vai ser 1/2 menos 1. Beleza? Agora vai ter que fazer essa continha aqui. Essa aqui já não é tão bonitinha, né? Vamos ver quanto de trabalho isso vai nos dar aqui agora. Beleza? Isso acontece muito, tá? Oficialmente era para colocar um colchetes aqui, tá? Né? Vem parênteses, depois viria um colchete, tá? Mas, enfim, é só lembrar que vai ter que resolver o parênteses de dentro primeiro, tá? 1/3, 1/2, né? No caso, elevado a 4, como é uma fração, a gente pode levar cada número a 4. 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes, tá? Vai dar 1. 2 elevado a 4 a gente já chegou a fazer, dá 16 menos 1. E embaixo fica meio menos 1. Vamos lá.
Isso daqui eu estou fazendo a conta de um número, de uma fração com o número inteiro. Então tem um jeitinho fácil de fazer essa conta, né? Que é pegar o 16, multiplica pelo 1 e o 2 multiplica pelo 1, para ficar tudo com o mesmo denominador, né? Vai ficar assim, ó. Em cima vai ficar 1 menos. 16 vezes 1, 16, né? Tudo sobre 16. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Vai ficar 1 menos 2 sobre 2. Um terço. 1 menos 16 dá menos 15 sobre 16. 1 menos 2 dá menos 1 sobre 2. Aqui ficou uma divisão de fração, né? Então, posso resolver isso usando a propriedade, né, da divisão de fração. Aqui também está negativo, né? Só que menos com menos dá mais. Então, eu já sei que vai dar um resultado positivo. Então, não preciso colocar o sinal, tá? Então, como sinais iguais dá positivo, o resultado dessa divisão de fração vai dar uma fração positiva, então não preciso ficar colocando sinal aqui, tá? Então, só vou colocar só as frações. Ficaria assim, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Beleza? Então, essa conta aqui, na verdade, é essa conta aqui, ó, que eu estou fazendo, beleza? Só que eu tirei o sinal porque o resultado vai dar positivo mesmo, né? Então, você não precisa ficar trabalhando com o sinal. E agora é só resolver, né? Como já tem uma outra fração aqui antes, você já pode aproveitá-la e já multiplicar todo mundo que está em cima, tá? Então, ficaria assim, ó. 1 vezes 15 vezes 2 dá 30, né? 1 vezes 15, 15. 15 vezes 2, 30. 3 vezes 16 dá 48. 48 vezes 1 dá 48. E agora é simplificar isso daí. Dá para simplificar por 2. Vou começar por 2. Mas tem números mais altos que dá. 30 dividido por 2 dá 15. 48 dá 24. Ainda dá por 3, né? Dá 5. 24 dividido por 3 dá 8. Dá 5 oitavos. Beleza? Então, se você fizer essa conta aqui de cima, vai dar 5 oitavos. Esse aqui já não é tão óbvio, tá? Pode deixar, é que eu acho que só tem só uma dessa daqui, tá, gente? Então, eu só coloquei acho que uma, acho não, né? Tenho certeza. Eu só coloquei uma desse tipo aqui na lista, tá? Até porque dá bastante trabalho, tá? Então, essa tem bastante continha para fazer, então espero que tenha dado para entender, né, o passo a passo dessa conta. Então, gente, nesse vídeo é isso. Eu vou fazer depois um outro vídeo com a soma infinita da PG, tá? Tem como fazer uma soma infinita também de PG. Aí eu faço no próximo vídeo. Já porque a fórmula é outra, essencialmente. Então, gente, é isso. Valeu.